Muito bem, boa noite. Estão todos me ouvindo? Certo, tudo bem. Então, eu espero que tenham tido um junta-panelas delicioso, certo? E nesta tarde, já é quase noite aqui, vamos falar sobre um tópico chamado Colombo, o Papado e os dias de hoje. E dizem que a história se repete. Por isso eu vou falar hoje sobre o que aconteceu na Espanha na época de Cristóvão Colombo. E como isso se relaciona conosco hoje. Então, dizem que a história se repete e que as instituições não mudam sua natureza ao longo do tempo. E ao estudar essas coisas, me ocorre que quando entendemos a história e entendemos a profecia, e juntamos as duas, fica fácil ver com o que sabemos do espírito de profecia e no nosso estudo de Apocalipse 12 e 13 como isso vai acontecer nos últimos dias. Então, já que o irmão Dani já fez uma oração por nós, então eu quero falar primeiro sobre Ferdinando e Isabela. Já ouviram falar de Ferdinando e Isabela? Sim. Aí estão eles. Então, começamos com a conquista muçulmana do norte da África e da Espanha. E assim, os muçulmanos conquistaram todo o norte da África e depois marcharam para a Espanha na década de 630 e atravessaram um lugar chamado Gibraltar. Gibraltar é uma transliteração de Jebel Tariq. Jebel é um monte em árabe. Tariq foi o general que liderou os muçulmanos na travessia de Gibraltar, como é chamado atualmente. Portanto, Gibraltar é uma versão anglificada de Jebel Tariq, que foi o general muçulmano que liderou a conquista da Espanha. E é claro que os muçulmanos atravessaram toda a Espanha e depois chegaram até Paris. Logo ao sul de Paris, por volta de 730 a 732, eles foram rechaçados por um homem chamado Charles Martel. Já ouviram falar? Ele foi o avô de Carlos Magno. Ele fez os muçulmanos recuarem na Batalha de Tuz, e se ele não tivesse vencido essa batalha, a Europa teria sido um continente muçulmano. E a história mundial teria sido muito diferente. Portanto, você vê aqui o mapa das conquistas muçulmanas. Portanto, os espanhóis estavam concentrados no que chamaram de Reconquista. Eu não falo espanhol, mas os que estão aqui conhecem meu espanhol. Reconquista, acho que é assim a pronúncia. Mas os reis espanhóis, que eram católicos, estavam focados na reconquista da Espanha, ou seja, eles queriam expulsar os ocupantes muçulmanos, os invasores, e ter a Espanha como uma nação católica ou cristã, em vez de ser majoritariamente uma nação muçulmana. Então no mapa você vê as partes amarelas. Elas foram reconquistadas por volta do ano 1000, e depois a parte laranjada mais escura foi reconquistada em 1250, e na parte inferior, em torno de Granada, elas foram reconquistadas em 1492. É aí que entra a história de El Cid, talvez você já tenha ouvido falar. O famoso general que estava conquistando algumas dessas cidades muçulmanas. E na época da Idade Média, em meados de 1400, Isabel e Ferdinando, a maioria dos mouros do norte da África, havia sido expulsa da Espanha. E havia apenas um pequeno grupo na parte inferior, na costa do Mediterrâneo, perto da atual Málaga, Gibraltar e Cádiz. Portanto, aqui temos uma foto da Idade Média de Ferdinando e Isabela. E na época, a Espanha estava dividida em vários reinos concorrentes. Havia Aragão, Navarra, Castela e Andaluzia, e depois o reino moçárabe no extremo sul. E não havia garantia de que a Península Espanhola seria unida algum dia. Embora todo rei cristão considerasse seu dever concluir a reconquista da Espanha e expulsar os muçulmanos de toda a Península Espanhola. Portanto, na época em que Fernando e Isabela chegaram, a reconquista da Espanha foi uma guerra contínua por mais de 450 anos. Foi uma longa guerra. E cada rei que chegava queria destruir as áreas dominadas pelos muçulmanos e levá-los mais para o sul. E por fim levá-los de volta ao norte da África. Assim, quando Ferdinando e Isabela se casaram, foi uma união amorosa e política. Havia um acordo pré-nupcial, que assegurava a Isabela continuar sendo a maioral na união das casas reais de Aragão e Castela, mas na prática Ferdinando pretendia ignorar esse acordo. E quando Ferdinando e Isabela se uniram, o foco deles
era como unificar a Espanha, como você pode ver no mapa. Há um mapa da Península Ibérica ou da Espanha, de 1270 a 1492. Você vê que na costa do Mediterrâneo a oeste, em verde, temos a Catalunha e Aragão. Ao centro nós temos Castela, temos León ao norte e também Bilbao e Santander na costa norte. Portanto, a Espanha era uma mistura de reinos concorrentes. E ali ao fundo você vê o reino de Granada, que era dos mouros quando Ferdinando e Isabela se casaram. E eles uniram as casas reais de Aragão e Castela. E, portanto, eles queriam unificar a Espanha. Agora, o seu objetivo não era meramente político. Era também espiritual, porque nos anos 1400, pouco antes da Reforma, havia muitas pessoas dizendo que algo estava errado com a Igreja, ou seja, a Igreja Católica Romana. Lutero não foi o primeiro a levantar sua voz em protesto contra o que estava acontecendo. Havia pessoas antes dele, como Wycliffe, na Inglaterra. E Ferdinando e Isabela queriam unir a Espanha espiritualmente e também politicamente. E isso era importante porque Isabela se via como a mulher de Apocalipse 12. Ela também se via como a encarnação da Virgem Maria, a mulher pura de Apocalipse 12, e a portadora do tempo do fim de Daniel 11:12. Portanto, Isabela, em particular, era uma estudiosa das profecias. E ela se via como tendo um papel fundamental no fim dos tempos. Portanto, eles tinham 3 estratégias para se preparar para o Apocalipse. Eles acreditavam que Cristo viria quando a Espanha fosse purificada de todos os infiéis e hereges. É um pouco como a teologia da última geração, segundo a qual Cristo virá quando houver uma geração pura e sem pecado, certo? Os espanhóis tinham a sua versão disso, e eles queriam preparar a Espanha para a vinda de Jesus. E a primeira era completar a reconquista. Eles iriam expulsar os mouros infiéis da Espanha, como eles o chamavam. E esses reis muçulmanos estavam divididos em reinos concorrentes. E Ferdinando os enfrentou de forma bastante eficaz. E ano após ano, ele convidou engenheiros da Itália e da Alemanha, disparando canhões que costumavam ser chamados de bombardeiros, daí a origem da palavra bombardeiro. Eles contratavam mercenários alemães e italianos e reduziam as cidades e vilas dos mouros a escombros. Por fim, o reino dos mouros foi destruído e o centro do poder muçulmano do Mediterrâneo mudou para o sul da Espanha, para os otomanos em Constantinopla, Istambul, na atual Turquia, o Império Otomano. Portanto, a primeira coisa que fizeram foi expulsar os mouros da Espanha. Essa foi a primeira etapa da purificação da Espanha para a vinda de Jesus Cristo. A segunda coisa que fizeram foi acender a fogueira da Inquisição. Portanto, precisamos nos livrar dos mouros, porque eles são infiéis, são muçulmanos. Mas também temos que purificar a igreja, em preparação para a vinda de Jesus. E assim eles acenderam as fogueiras da Inquisição. Então isso foi para a purificação dos católicos na Espanha e para a eliminação de todos os hereges. Agora, as regras da Inquisição eram uma completa farsa da justiça. E se você fosse acusado, não poderia saber quem eram seus acusadores, quais eram as provas contra você. E em alguns casos, você não podia saber sequer quais eram as acusações contra você. Mas se você fosse acusado na Inquisição, você recebia o Édito de Misericórdia, que lhe dava 30 dias para se apresentar e confessar uma acusação desconhecida. Mas se você não se apresentasse e não confessasse, ou se as provas fossem insuficientes, você era ameaçado de tortura. E em seguida você era torturado no tronco ou por afogamento. E a razão para eles escolherem o açoite ou o afogamento, ou pendurar as pessoas com pesos em várias posições de estresse. Tudo isso foi bem documentado na época. E o motivo para isso, eles diziam que era porque o clero não era um homem sanguinário. Portanto, todas as torturas e mortes tinham que ser feitas sem derramamento de sangue. É por isso que a Inquisição usava certos métodos de tortura da maneira que usava. Então, quando você ia para a plataforma e era esticado, seus músculos se rompiam e seus ossos se partiam dentro do seu corpo, mas não havia derramamento de sangue. Pouquíssimas pessoas sobreviveram à tortura na Inquisição espanhola. Quase todas as vítimas tiveram suas terras e propriedades confiscadas pelo Estado e elas foram para os cofres de Ferdinando e Isabela. E os próprios inquisidores recebiam uma porcentagem substancial dos lucros. Portanto, todos estavam envolvidos nisso. E se você fosse acusado de algo, era quase certo de que seria considerado culpado.
E se fosse considerado culpado, todas as suas posses iriam para os inquisidores e para o Estado. Portanto, a ganância se misturava com a falsa piedade. Por causa disso, o terror, o medo e a aversão tomaram conta da Espanha. Antigas inimizades foram resolvidas com cartas anônimas de denúncia à Inquisição. O ódio aos inquisidores era tão grande que alguns foram cortados ou esfaqueados até a morte, alguns envenenados, e muitos deles não tiveram uma morte natural. Houve um inquisidor assassinado chamado Pedro Arbues. Era o inquisidor de Aragão e foi assassinado em 1485. Mas ele era um inquisidor muito eficiente, tanto que mais tarde ele foi beatificado por um papa. É por isso que muitos católicos em todo o mundo ainda rezam a esse assassino em massa em particular, conhecido como São Pedro. O padroeiro Pedro Arbues, que foi o inquisidor de Aragão, assassinado em 1845. Agora, o dinheiro da diversão ia para os cofres de Ferdinando e Isabela e também para os cofres da igreja. Muitos dos alvos eram pessoas conhecidas como conversos, ou seja, pessoas de ascendência judaica que se converteram ao catolicismo nos 400 anos antes a essa época, ou que foram forçadas a se converter. Elas eram acusadas de voltar ao judaísmo em segredo, portanto deveriam ser mortas. E como os inquisidores eram chamados de homens de Deus, não podiam derramar sangue. Como já mencionamos, é por isso que as vítimas eram afogadas ou esticadas na forca. Eles tinham vários eufemismos para as coisas. Se você fosse torturado, a expressão é que eles perguntariam a você, pois precisavam interrogá-lo, portanto fazer a pergunta significava que você ia ser torturado. E tecnicamente não havia derramamento de sangue. Como todos os hereges eram condenados ao fogo eterno, eles eram levados para o além eterno sendo queimados na fogueira ou na estaca, que é outra forma de perseguir sem derramar sangue. O processo estava sendo chamado de relaxado pela igreja. Portanto, se para a igreja você devesse ser relaxado, era um eufemismo para ser queimado na fogueira. E havia outros eufemismos horríveis empregados pela Inquisição. Para aqueles que confessavam seus pecados imaginários, a igreja permitia que você fosse estrangulado na plataforma antes de ser queimado até a morte. Portanto, a justiça era rotineiramente negada e a tortura era a norma. O medo, o terror generalizado e a suspeita mútua se espalharam pela Espanha e muitos fugiram para os países vizinhos, muitos ficaram empobrecidos. Ferdinando e Isabela ficaram imensamente ricos com os lucros das terras e propriedades confiscadas, que por sua vez foram usadas para financiar a guerra contra os mouros no sul. E a Inquisição espanhola ardeu por mais de 200 anos, antes de ser extinta. Portanto, a primeira coisa que eles fizeram foi concluir a reconquista da Espanha, ou seja, expulsar os muçulmanos. A segunda coisa foi a Inquisição, para purificar os católicos que estavam na Espanha. E a terceira coisa que eles fizeram foi acender as chamas do antissemitismo. Portanto, havia muitos judeus ricos na Espanha naquela época. E muitos de fato se tornaram cristãos. Eles eram conhecidos como conversos, e alegou-se que eles haviam produzido histórias falsas de conversão e que havia uma conspiração nacional para derrubar o governo da Espanha por parte da população judaica. Os judeus sefaraditas eram descendentes dos príncipes e nobres judeus que viveram na Espanha por quase 1500 anos. Os askenazitas estão na Europa Oriental, os sefaraditas na Ocidental. E eles abençoaram a Espanha com um fluxo constante de filósofos, escritores, pensadores, cientistas e pessoas com visão de negócios. Mas tal pobreza intelectual e social gerava inveja e ódio. Então um dia, um homem chamado Garcia, um judeu converso que se converteu ao catolicismo, ele foi a uma peregrinação católica a Santiago de Compostela. Acho que é assim que fala. Alguém aqui fala espanhol? Vocês sabem pronunciar isso melhor do que eu, mas Santiago de Compostela é uma peregrinação que existe até hoje, na Espanha. Certa noite ele se embriagou onde estava hospedado e da sua mochila caiu um pedaço de pão. Seus companheiros católicos viram isso e o arrastaram até um padre local ambicioso que imediatamente viu a oportunidade de promoção pessoal. O pobre homem então foi brutalmente torturado pela Inquisição por 5 dias, falando a verdade, que ele não estava participando de rituais judaicos, mas de uma peregrinação católica, mas sem sucesso. A ganância e a ambição do inquisidor não seriam impedidas pela verdade. Por fim, seu corpo foi completamente quebrado. O pobre Garcia confessou ter se entregado aos rituais judaicos e de fazer parte de um plano para assassinar todos os cristãos espanhóis, tomar suas propriedades e entregá-las aos judeus. Foi isso que ele confessou após seu corpo ser quebrado na forca. Outros foram acusados e o círculo de suspeitas cresceu.
Por fim, foi feita a acusação de que um grupo de judeus havia roubado e assassinado um menino cristão em um assassinato ritual que marcava a crucificação. Esses eram os elementos de um verdadeiro escândalo: assassinato, heresia, veneno, sangue e superstição. A destruição do cristianismo, a chegada do próprio Satanás. Ninguém encontrou a mãe enlutada pela suposta criança desaparecida. Mas a história do santo inocente de Laguardia foi espalhada pelos inquisidores por toda a nação. O caso contra Garcia era tão fraco e instável que os inquisidores locais tiveram que alertar a população para não falar a respeito. Caso encerrado, a igreja se pronunciou e pronto. Pode-se dizer que eram fake news, que foi criada pela Inquisição para estimular o antissemitismo na Espanha. E pouco tempo depois, em 1492, Ferdinando e Isabela, preocupados com o fato de os judeus estarem matando, roubando e talvez comendo crianças cristãs, expulsaram todos os judeus da Espanha com semanas de antecedência. Portanto, Ferdinando e Isabela, em sua purificação da Espanha, prontos para o retorno de Jesus, eles haviam expulsado os muçulmanos do sul, eles iniciaram a Inquisição Espanhola para purificar os católicos espanhóis e também expulsaram os judeus do país. Portanto, foi um ataque em 3 frentes contra os católicos cristãos, judeus e muçulmanos, para preparar a Espanha para a vinda de Jesus Cristo. Muitos judeus simplesmente se converteram à fé católica no local, mas foram forçados a permanecer sob o olhar desconfiado de seus gananciosos vizinhos. Muitos fugiram pela bacia do Mediterrâneo e outros fugiram para Portugal, eram taxados ao deixar a Espanha, eram taxados ao entrar em Portugal e chegaram às penínsulas. Outros fugiram para o norte da África, Itália e outros lugares. E quando a Espanha expulsou os judeus, foi semelhante ao que aconteceu na França. Quando a França expulsou os protestantes huguenotes nos anos 1600. Os huguenotes eram a classe média da França, eram os protestantes. Engenheiros, médicos, dentistas, contadores, advogados, escritores, pensadores, donos de empresas. Quando a França expulsou os huguenotes, nunca mais se recuperou socialmente, até hoje. Ela luta para ter uma classe média significativa. Tem algumas elites em Paris, mas todos os outros são da classe trabalhadora, mas não há uma classe média em Paris. Eles foram expulsos com os huguenotes. E a Espanha, com a Inquisição, a expulsão dos muçulmanos e a expulsão dos judeus, teve uma experiência muito semelhante. E desde então, a Espanha tem sido condenada à pobreza relativa durante grande parte da sua história. Portanto, ao longo dessas 3 vertentes paralelas da história, a guerra entre cristãos e muçulmanos que levou à destruição dos mouros no sul da Espanha, o terror da Inquisição, a perseguição e a expulsão dos judeus acompanhados de fake news, o Estado espanhol cresceu em força estatal, o reino de Ferdinando e Isabela enriqueceu, estava unificado, era uma combinação de igreja e Estado em uma temível máquina de opressão. E onde quer que você vincule a igreja e o Estado, você precisa ter muito cuidado. Alguém vai sofrer. Jesus foi morto por uma união da igreja e do Estado, o governo romano e o sinédrio. E se você observar nos últimos 2000 anos, sempre que o poder civil se une ao poder religioso, haverá opressão das minorias. O Islã não tem separação entre igreja e Estado, só existe a mesquita e a lei da Sharia. Não há essa questão no Islã, porque tudo é regido pela lei da Sharia. Mas no cristianismo, como protestantes, defendemos a separação entre igreja e Estado. Após os escritos de Roger Williams, que surgiu na Nova Inglaterra nas décadas de 1640 e 50, porque ele reconhece que no momento em que o poder religioso busca o braço coercitivo do Estado para defender as crenças da autoridade religiosa, então a autoridade religiosa se torna como uma besta. E, tentada pelo poder e pelo desejo de riqueza, destrói qualquer um que discorde dela. Assim, essa união espanhola de igreja e Estado cresceu em seu senso de fervor messiânico, identificando temas apocalípticos em Daniel e Apocalipse que alimentavam a necessidade nacional de que a Espanha fosse purificada dos hereges, infiéis e judeus antes da vinda de Jesus. Também significava que Isabel e Ferdinando tinham a intenção de espalhar sua fé católica purificada pelo resto do mundo, pois eles tinham que preparar o mundo para a vinda de Jesus. E tendo se livrado dos judeus, dos muçulmanos e de todos os hereges espanhóis que eram hereges católicos, agora a Espanha estava suficientemente pura do ponto de vista teológico para iniciar suas aventuras coloniais na metade ocidental do Oceano Atlântico. Agora vamos a Cristóvão Colombo. Esse é um antigo corte de madeira da época de 1491,
dessa criança que teria sido crucificada e roubada e depois comida pelos judeus. Tudo fake news. Mas esses são alguns dos cortes de madeira que circularam pela Espanha, promovendo essa fake news e o ódio aos judeus que levou à expulsão. Portanto, a União Espanhola de Igreja e Estado completou a conquista dos mouros no sul da Espanha, lançou a Inquisição, expulsou os judeus da Espanha. O resultado final foi uma Espanha católica purificada e pronta para o Apocalipse. Os profetas locais indicaram que seriam os espanhóis que liderariam o ataque final para purificar o mundo antes da vinda de Jesus. E esse é o plano de fundo para a chegada de Cristóvão Colombo. Ele não surgiu de um vácuo. Havia muita coisa acontecendo na Espanha. Então chega Cristóvão Colombo. Há uma foto dele aqui agora. O desejo de viver uma aventura e exploração de Cristóvão Colombo combinavam com o desejo de Isabela e Ferdinando de espalhar uma fé católica purificada pelo mundo. Ele era italiano e pressionou e fez lobby por muitos anos nas cortes de Portugal e da Espanha para obter patrocínio real para navegar através do Atlântico e encontrar um caminho mais curto para a Índia. Os portugueses haviam explorado a costa da África ao redor do Cabo da Boa Esperança e todo o caminho até a Índia. E embora fosse uma nação pequena, Portugal estava desenvolvendo um império comercial mundial. Mas os marinheiros portugueses haviam desembarcado inadvertidamente no Brasil enquanto tentavam evitar algumas tempestades no Atlântico Sul. E depois de muitos e muitos anos fazendo lobby, Colombo recebeu uma comissão de Fernando e Isabela para navegar com 3 pequenos navios para o Ocidente a fim de reivindicar terras para a Espanha. E seu lobby se baseou nos temas entrelaçados da época: os sonhos messiânicos de Ferdinando e Isabela, o surgimento de uma nova união católica purificada entre a Igreja e o Estado, a necessidade de construir uma nova Jerusalém e um novo mundo pela força se necessário, tudo liderado pelos mais gloriosos e católicos dos monarcas Ferdinando e Isabela. De fato, Ferdinando e Isabela estavam preparando o mundo para uma crise escatológica que daria início ao reinado de Cristo. Agora, esperava-se que Colombo navegasse para o oeste e que encontrasse o Japão, a China e a Índia, evitando assim rotas longas ao redor do Cabo da Boa Esperança, no sul da África. De fato, Colombo navegou para o oeste e descobriu, porque havia pessoas que chegaram às Américas antes dele. Mas ele descobriu a atual Cuba nas primeiras de suas várias viagens. Ele acabou descobrindo grande parte do Caribe e as terras da América Central de hoje. O que ele trouxe de volta para a Espanha? Ele trouxe ouro, escravos, tabaco, batata, milho e sífilis, que matou multidões nas cidades da Espanha e Portugal. Por sua vez, ele trouxe uma grande variedade de doenças para o Caribe, que rapidamente matou populações inteiras. Então, perguntamos a nós mesmos onde entra o Papa. Bem, Ferdinando e Isabela estavam desesperados para proteger suas descobertas no Novo Mundo. E o mundo, em 1940, estava dividido entre 2 potências marítimas, Espanha e Portugal. Quem seria o mediador mundial? Quem faria a mediação entre as 2 potências marítimas dominantes do mundo, Espanha e Portugal, e determinaria para onde eles poderiam ir? Quem sozinho poderia arbitrar e tomar decisões entre nações e religiões concorrentes em nosso mundo? Quem tinha a sabedoria para ser o juiz final do que acontecia em um mundo politicamente em rápida mudança? A resposta foi o Papa. O Papa da época era Alexandre VI. Ele foi o primeiro dos Borgia, uma família infame a usar a tiara papal. Ele era o mais estúpido e imoral que um homem pode ser. E ele foi solicitado a julgar entre a Espanha e Portugal para decidir quem ficaria com cada parte do mundo. Assim, em 1943, Alexandre emitiu 2 bulas papais, dando a Portugal tudo o que foi descoberto a leste de uma linha no meio do Atlântico, e o que estava a oeste ele deu à Espanha. Ele literalmente pegou um globo e ele disse: esse é o Atlântico, e ao olhar tudo a leste do Atlântico, que incluiria a África e a Índia, será dado a Portugal. E tudo que estiver a oeste da linha no Atlântico, que são as Américas, será dado à Espanha. E foi assim que o Papa simplesmente dividiu o planeta Terra em 2 potências concorrentes. E a função deles era fazer bons católicos nessas nações, escravizando-os ou matando-os se isso acontecesse no processo. Mas eles deveriam ser transformados em bons católicos com os portugueses ao leste ou com os espanhóis ao oeste. A escravidão, a morte e a doença eram irrelevantes. O que importava era tornar o mundo católico. E em que base o Papa presumia ter essa autoridade? Já que ele alegava ser o vigário de Jesus na Terra,
Ele tinha o suposto domínio sobre as almas dos homens, mulheres e crianças do planeta Terra. E, portanto, somente ele poderia decidir qual nação levaria as boas novas aos filhos separados do Senhor, ou seja, aos perdidos. Assim, o Papa deu permissão à Espanha e a Portugal para basicamente colonizar o mundo inteiro. E ele os dividiu no meio do Atlântico. E a Espanha e Portugal partiram e fizeram exatamente isso. Assim, com essas bulas papais em mãos, Colombo partiu em sua segunda viagem da Espanha em setembro de 1494, com a intenção oficial de trazer as almas dos povos das Américas para o terno abraço da Igreja Católica. Esse era o motivo oficial, mas extraoficialmente, se ele conseguisse ouro, tabaco ou escravos no processo, isso seria um benefício adicional. Foi por isso que Colombo viajou. Bem, enquanto eu conto essa história, nós vemos que quase nada mudou, não é mesmo? O mundo daquela época é muito parecido com o mundo de hoje. Espero que vocês possam ver na tela. O mundo daquela época está ali. Naquela época, cristãos e muçulmanos estavam ocupados matando uns aos outros. Suas nações e sociedades estavam polarizadas entre as elites ricas e as massas empobrecidas. As nações estavam se dividindo umas com as outras por motivos religiosos e culturais. O suposto choque de civilizações de que os acadêmicos falam hoje em dia estava acontecendo naquela época. O antissemitismo era frequente e violento em grande parte da Europa. O ódio nas ruas da Europa era visto nos programas regulares que aterrorizavam as comunidades judaicas, especialmente na Europa Central e Oriental, em lugares como a atual Ucrânia. Refugiados judeus se deslocavam de um país para outro em toda a Europa, assim como os refugiados das guerras muçulmanas nos Balcãs. A corrupção política e a manipulação cínica eram desenfreadas. E, talvez o mais importante, estava surgindo a prensa de impressão. E com a invenção da prensa tipográfica pela primeira vez houve comunicação em massa. Houve uma explosão na comunicação e com a invenção da imprensa, diferentes monarcas estavam imprimindo suas próprias versões dos eventos e divulgando essas versões por meio das impressoras. Ou seja, as fake news estavam acontecendo em toda a Europa. E os pobres aldeões ignorantes e sem instrução recebiam as notícias oficiais e acreditavam nelas, porque vinham de seu rei particular. A propaganda política estava se tornando a norma, incluindo fake news deliberadas, projetos para incitar o ódio étnico, racial ou religioso, especialmente por parte da Inquisição. Foi uma era onde o conhecimento estava explodindo. Houve um rápido progresso tecnológico e exploração social, mais conhecido hoje como Renascimento. O humanismo e o secularismo estavam em ascensão, principalmente entre as elites acadêmicas. Os estados individuais, como Portugal e Espanha, no Atlântico, e o Império Romano Germânico, sediado na Alemanha. A Alemanha sonhava com as conquistas das cruzadas e as conversões em escala global. Havia tensões com os muçulmanos, os otomanos da Turquia por causa do fluxo de refugiados, que flutuavam pela Europa e a destruição dos reinos mouros da Espanha. Portugal assumiu o direito de possuir a África, a Índia e o Brasil. E a Espanha assumiu os direitos de propriedade de todo o resto das Américas. Eles estavam imprimindo mapas muito rapidamente e assim o mundo estava encolhendo. Com o advento das impressoras, dos mapas e das bulas papais que dividiam o mundo em diferentes nações. E assim, o papado assumiu o direito de controlar o mundo política e economicamente. Essa é a chave para hoje. O papado assume o direito de determinar quem pode conquistar com quem, e onde, e quem levará a fé católica para grande parte do mundo. E se tudo isso soa como o que está acontecendo hoje, é porque é exatamente isso que está acontecendo hoje. O mundo de hoje. O nosso mundo, como nos tempos de Ferdinando e Isabela, do Papa Alexandre VI e de Cristóvão Colombo, está se desgastando política, espiritual, moral e economicamente. Como naquela época, estamos agora vivendo em uma aldeia global. Como naquela época, com a mídia de massa e as plataformas de mídia social garantindo que um único evento, discurso ou ação seja conhecido instantaneamente em todo o mundo. Isso estava acontecendo na época de Cristóvão Colombo. Assim como na época de Colombo, temos conflitos entre cristãos, muçulmanos e judeus. Vemos um aumento em nosso mundo do antissemitismo em particular, e do ódio e da violência intercomunitária em geral nas nações de todo o mundo. Como na época de Ferdinando, Isabela e Colombo, fake news dominam a narrativa pública, e a maior fonte de fake news são os governos. Como na época de Ferdinando, Isabela e Colombo, grandes corporações estão dividindo o mundo à vontade por motivos de lucro pessoal. E como na época de Ferdinando, Isabela e Colombo,
A tortura, o estupro e o tráfico de corpos humanos estão vinculados globalmente. Como naquela época, hoje as tecnologias estão mudando e encolhendo nosso mundo. As vozes corporativas, tanto daquela época quanto hoje, estão se sobrepondo às vozes individuais e aos direitos individuais. Como naquela época e hoje, a ganância, a cobiça humana e a ambição são abundantes, assim como a ilegalidade e a pouca consideração pelos direitos humanos básicos. Hoje, assim como naquela época, estamos vivendo em uma era de decadência moral, política e econômica. Portanto, não devemos nos surpreender quando virmos mais uma vez o papado pressionando para assumir um papel global dominante, conforme as profecias de Apocalipse 13. É o que vemos na profecia, é o que fizeram na última vez em que tivemos essa situação no mundo. E estamos vendo isso acontecer hoje. E a resposta é absolutamente sim. Então, vamos ao papado. O papado moderno ainda reivindica o poder global absoluto. Durante a Reforma, os princípios da liberdade religiosa e da liberdade de consciência nos libertaram da autoridade da união do Estado eclesiástico conhecida como a Igreja Católica Romana. Essa união do Estado e Igreja era sanguinária, era autocrática e totalitária. Ninguém questionava a voz do Papa de Roma, porque ele era Deus na Terra. E a Reforma nos deu o protestantismo. O protestantismo, por sua vez, nos deu direitos humanos e civis e o capitalismo. E sem o protestantismo e a liberdade religiosa da ditadura católica romana, não teríamos a Declaração dos Direitos hoje. E não é por acaso que o primeiro direito na Declaração de Direitos é que o Congresso não fará nenhuma lei relativa ao estabelecimento de religião ou ao seu livre exercício. Esse é o primeiro de todos os direitos. E os autores da Constituição americana entenderam que a única maneira de os Estados Unidos permanecerem um país livre e não eram livres com a escravidão, entendam isso. Mas pelo menos a ideia de que todos são livres só pode ser verdadeira se estivermos livres das reivindicações autocráticas da Igreja Católica Romana. É por isso que a liberdade de religião é a primeira na Declaração de Direitos. E, portanto, o papado reivindica o direito de determinar os cursos sociais e econômicos de todas as nações da Terra. O Papa Pio XI escreveu em 1931. Essa encíclica, ele está falando ex cathedra, portanto, quando o Papa está falando ex cathedra, isso é, em seu papel de professor oficial do púlpito, pode-se dizer, quando ele fala ex cathedra, isso é Deus falando, isso é um dogma, não pode ser questionado. E ele disse isso, essa encíclica foi literalmente no 40º ano em italiano. Depois veio outra encíclica em 1891, que será abordada logo mais, em que o Papa essencialmente aliava o papado ao marxismo. Mas, em 1931, o Papa Pio XI disse o seguinte: estabelecemos os princípios há muito tempo claros estabelecidos por Leão XIII de que é nosso direito, que é o direito e o dever do papado, tratar com autoridade os problemas sociais e econômicos. Agora, o Papa Pio não estava falando sobre problemas sociais e econômicos dentro da cidade do Vaticano, em Roma, entenda isso. O papado está reivindicando o direito dado por Deus de determinar todas as questões sociais e econômicas em todas as nações do planeta. Esse é o dogma deles. Não se fala muito sobre isso hoje, mas tudo é assunto de registro público. Após o Vaticano II, essa mensagem, esse documento, o Gaudium et Spes, foi entregue em 1965. O papado declarou o seguinte: é direito da autoridade pública impedir que alguém faça mau uso de sua propriedade privada em detrimento do bem comum. E você pode se perguntar, o que é o bem comum? Bem, na teologia católica, depois de São Tomás de Aquino, você tem a lei divina, que é a vontade de Deus para a humanidade. Depois temos a lei natural, que é como participamos da vontade de Deus. E depois temos a lei humana, que é tipo as leis da América, da Bélgica, da Jamaica. E na parte inferior temos outras leis, como os 10 mandamentos, que estão na parte inferior da hierarquia. E na teologia católica, desde a época de São Tomás de Aquino, nos anos 1200, e ele argumentou que o propósito de Deus era que toda propriedade fosse mantida em comum. Essa é a lei natural. Portanto, a propriedade privada é apenas uma acomodação temporária permitida em cada país. Mas a propriedade privada só pode ser mantida por indivíduos privados se eles a usarem para o bem comum. Estão entendendo?
Isso significa que, se observarmos os sistemas econômicos do mundo atual, o comunismo afirma que o partido controla todos os meios de produção em nome do povo, que o povo está empobrecido e que o partido é dono de tudo. O capitalismo diz que o mesmo capital na sociedade é distribuído entre as pessoas de acordo com o quanto elas trabalham ou herdam, e se você trabalha duro, obterá mais desse capital para si mesmo. E você pode usar como quiser. O fascismo é uma teoria econômica que diz que você pode ter propriedade privada, mas a autoridade pública, como no regime de Hitler, são eles que determinam como ela deve ser usada. E essa é a casa do meio, exatamente onde o papado se encontra hoje. Eles acreditam que sim, você pode ter propriedade privada, mas somente na medida em que você a utiliza para o que eles determinam ser o bem comum. Portanto, na verdade, ela não é sua. No nome sim, mas na realidade não. Portanto, aqui nessa declaração Gaudium et Spes, o papado afirma que é direito da autoridade pública e com isso eles se referem a si mesmos. Impedir que alguém faça mau uso de sua propriedade privada em detrimento do bem comum, que, coincidentemente, também deve ser definido pelo papado. Todos os direitos de 1967, inclusive os de propriedade e de livre comércio, devem ser subordinados a esse princípio, que é o princípio do bem comum. Esse foi o Papa Paulo VI em seu Populorum Progressio em 1967. Portanto, o que ele está dizendo aqui é que todos os seus direitos, o que inclui a liberdade religiosa, todos os direitos estão sujeitos ao bem comum. Ou seja, se a sua liberdade de consciência entrar em conflito com o que o papado diz ser o bem comum para a sociedade, você não tem liberdade religiosa. Então entendemos por que no livro de Apocalipse, no livro do Grande Conflito, onde está escrito que Satanás, quando aparecer antes da vinda de Cristo, fingindo a aparição de Jesus, ele culpará os desastres naturais que Satanás está trazendo sobre o mundo, sobre os guardiões dos mandamentos. Grande Conflito 588 e 589. E Satanás dirá por meio do papado que esses desastres naturais estão vindo sobre o mundo porque Deus está zangado com o mundo, porque os guardadores do sábado não estão honrando o domingo em vez do sábado. E sua consciência está sendo sobrepujada pelo bem comum. Portanto, o papado declara que tem o direito de tratar com autoridade todas as questões sociais e econômicas de todas as nações. São eles que determinam o que é o bem comum e dizem que todos os seus direitos são subservientes ao que eles determinam como sendo o bem comum. Esse é o sistema autoritário mais perfeito que você poderia imaginar. Como se, cara, você ganha, coroa, você perde. Você só tem liberdade de consciência se o papado disser que você tem liberdade de consciência nessa área. Na pandemia, nossa igreja disse que não há liberdade de consciência quando se trata do que você coloca em seu corpo. Foi uma posição papal que assumimos. Sejamos francos sobre isso. Papa Paulo VI, em 1967. Ele argumentou. E você já ouviu falar sobre o Grande Reset? Então, quando Klaus Schwab escreveu seu livro sobre o Grande Reset em 2020, ele disse essencialmente que toda nação lida com problemas dentro dela. Mas às vezes há problemas que vão além do escopo de uma nação individual. Há problemas que afetam o mundo inteiro, como uma pandemia global ou o que algumas pessoas chamam de mudança climática, certo? Não que seja certo ou errado, mas é isso que eles argumentam. Portanto, como esses problemas afetam toda a humanidade, é necessária uma autoridade mundial comum para determinar a resposta coletiva do mundo a esses problemas coletivos. Estão entendendo? Por isso precisamos de um grande reset. O grande reset é a eliminação da democracia em nível nacional e a transferência do poder para os tecnocratas globais, que agora determinam o bem comum e o que você pode ou não fazer com a sua propriedade, com a sua vida econômica e com a sua vida espiritual. Portanto, esse Papa fala sobre isso. Ele diz, essa colaboração internacional, falando sobre o grande reset de Klaus Schwab, em escala mundial exige instituições que preparem, coordenem e dirijam, até que finalmente haja uma ordem de justiça estabelecida que seja reconhecida universalmente. Quem não vê a necessidade de estabelecer progressivamente uma autoridade mundial capaz de agir de forma eficaz nos setores jurisdicional e político? Ele está falando de uma autoridade global que se sobrepõe a todos os seus direitos civis, humanos e religiosos. Alguém me mostrou o catecismo da Igreja Católica hoje. No parágrafo 2188, fala sobre o bem comum em relação à observância do domingo.
Em respeito aos religiosos e ao bem comum de todos, os cristãos devem buscar o reconhecimento dos domingos e dos dias santos da Igreja como feriados legais. Portanto, no Catecismo Católico, eles estão usando a linguagem de que o bem comum para toda a humanidade envolve a santidade do domingo. Não são os adventistas que estão dizendo isso, é a própria Igreja Católica que está ensinando isso aos seus novos convertidos quando eles se unem à Igreja. O Papa Francisco publicou uma encíclica pouco antes do Tratado de Mudança Climática em Paris, em 2015. E se chamava Laudato Si, que quer dizer louvado seja, falando de Deus. E havia 2 parágrafos que devemos observar. Mas um parágrafo que eu coloquei aqui em cima diz que no domingo, essa é uma encíclica sobre a mudança climática. Diz que no domingo nossa participação na Eucaristia tem uma importância especial. Assim como o sábado judaico, o domingo deve ser um dia de cura dos nossos relacionamentos com Deus, conosco, com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada no Senhor, garantia da transfiguração final de toda a realidade criada. Além disso, esse dia anuncia o descanso eterno do homem em Deus. Agora, o Papa Francisco incluiu 2 parágrafos sobre a questão do domingo nessa encíclica Laudato Si, que oficialmente é Deus falando ao homem. É isso que ele está dizendo. Basicamente, ele está dizendo 2 coisas. Uma é que o mundo precisa manter o domingo sagrado porque isso ajuda a proteger o meio ambiente. Em segundo, guardar o domingo para que todos possamos celebrar a Eucaristia, que é o coração do culto católico, a missa, que na verdade é um processo blasfemo. Quando o padre ordena que o pão e o vinho se tornem o corpo de Cristo, o que simplesmente não é verdade. Portanto, recentemente, há alguns meses, há 2 meses atrás, o Papa publicou outra encíclica, desta vez chamada de Laudato Deum em vez de Laudato Si, e é uma exortação apostólica que pode ser consultada em vatican.va. Eu o encorajo a fazer o download de todos esses documentos que estão disponíveis publicamente. Portanto, estamos falando de coisas que não foram publicadas há 4.000 anos atrás. Esse é o pensamento atual do papado. Ele não está falando de coisas de 500 anos atrás. Essa é uma notícia atual. Laudato Deum. E o que diz? Parágrafo 35, eu destaquei e li as coisas que são relevantes para nós. Ele está ecoando as palavras do Grand Reset de Klaus Schwab. Ele diz: não é conveniente confundir o multilateralismo com uma autoridade mundial concentrada numa só pessoa ou numa elite com excessivo poder. Quando se fala de uma possível forma de autoridade mundial regulada pelo direito, não se deve necessariamente pensar numa autoridade pessoal. Falamos sobretudo de organizações mundiais mais eficazes, dotadas de autoridade para assegurar o bem comum mundial. Continua dizendo que a questão é que elas devem ser dotadas de autoridade real. E quem é, na teologia católica, que determina o bem comum para a humanidade? O Papa. Portanto, o Papa está pedindo uma autoridade global que tenha o poder de prover o bem comum global, ou outra forma de dizer. O Papa está procurando uma autoridade global para defender as prioridades do papado. Por isso que essa questão da mudança climática é tão importante para nós hoje. Parágrafo 42. Esse documento também está disponível para download. O mundo está se tornando tão multipolar e simultaneamente tão complexo que é necessário um quadro diferente para uma cooperação eficaz. Ou seja, não precisamos mais de democracias nacionais, mas de tecnocracia global. Não é suficiente pensar apenas em equilíbrio de poder, mas também na necessidade de dar uma resposta a novos problemas e reagir com mecanismos globais e etc, etc. E, novamente, em vermelho, é uma questão de estabelecer regras globais e eficazes que possam permitir o fornecimento dessa proteção global. Então ele continua no parágrafo 59, e ele diz: se há sincero interesse em obter que a COP28, que ocorreu semana passada, que se torne histórica, que nos honre e enobreça enquanto seres humanos, então só podemos esperar em fórmulas vinculantes de transição energética que tenham 3 características: eficientes, vinculantes e facilmente monitoráveis. Obrigatórias. Lembram que quando alguém estava para ser torturado, a linguagem usada pela Inquisição Espanhola era a seguinte: eles faziam a pergunta: quando queimado na fogueira, você deveria estar relaxado. Agostinho ensinou que quando Jesus ensinou a parábola do rei que tinha seu filho em um banquete de casamento, ele enviou seus servos pelas ruas e estradas, convidando as pessoas para participarem do banquete. Esse verbo no grego, esse verbo no Evangelho de Lucas também pode significar obrigar. Assim, Agostinho ensinou nos anos 400. Ele foi uma figura dominante na teologia católica até os dias de hoje.
Junto com Tomás de Aquino, Agostinho ensinou que a igreja tem o dever moral de obrigar as pessoas a entrar na igreja. Por quê? Porque somente assim você pode ser salvo. Portanto, se tivermos que torturá-lo e matá-lo no processo, mas você ganha sua vida de volta no acordo. Então, para a igreja é coisa boa torturá-lo e queimá-lo na fogueira, porque assim a sua alma é purificada e você ganha acesso à vida eterna. É uma teologia estranha, mas foi o que impulsionou a tortura na Idade Média. A ideia de que podemos obrigar as pessoas contra sua consciência a entrar na igreja, porque somente assim elas poderão ser salvas. Portanto, se eu estiver torturando ou matando você, na verdade eu estou te fazendo um favor eterno. Há uma perversão nesse pensamento. É verdade quando vemos em Apocalipse 13 que o dragão deu a sua autoridade à besta. É uma ideologia satânica que vemos ser perpetrada pelos bispos de Roma. Portanto, voltemos ao que o Papa Pio XI disse. Estabelecemos os princípios há muito tempo claros estabelecidos por Leão XIII, em 1891, de que é nosso direito e nosso dever tratar com autoridade os problemas sociais e econômicos. Devido aos dogmas econômicos, como os ensinamentos de Tomás de Aquino sobre a propriedade privada, serem provisoriamente aceitáveis apenas no direito positivo e não no divino ou natural, o conceito de bens comuns determinado pelo papado, também conhecido como o destino universal de todos os bens, a Igreja Católica Romana se opõe fundamentalmente à propriedade privada, à livre iniciativa e ao capitalismo. Em vez disso, o dogma católico apoia o marxismo, o socialismo, a teologia da libertação, o estado de bem-estar social. E por fim o fascismo, que preserva a ficção da propriedade privada. Porém, tudo é gerenciado pelo Estado para o bem comum, o qual é determinado pelo papado. Devido ao seu pensamento político, como os ensinamentos mal interpretados de Cristo a Pedro, que sobre Pedro ele edificaria a igreja e seus sucessores. A doutrina das duas espadas, que diz que o sacerdote usa a espada do Espírito, e se ela não for suficiente para levá-lo à igreja, então a autoridade civil usa a espada de aço para obrigá-lo a entrar na igreja. É a doutrina das duas espadas. E várias falsificações, como a doação de Constantino no século VII. O papado afirma que tem o direito à autoridade suprema sobre todas as sociedades do planeta Terra atualmente, porque o próprio Papa é citado como Deus na Terra. O papado reivindica o direito de estabelecer governantes e derrubá-los, e ordenar todas as atividades sociais, econômicas e políticas da humanidade para o bem comum. Isso é o que o papado diz sobre si mesmo, portanto, quando falamos sobre isso como adventistas, não estamos saindo pela tangente. Basta ver o que o papado diz sobre si mesmo para perceber que, quando falamos sobre o papado em Apocalipse 13 ser a primeira besta, estamos de fato muito calmos e gentis no que dizemos. Quando comparamos o que o papado diz com o que ele fez na história humana, nenhuma outra instituição tem tanto sangue em suas mãos quanto os papas de Roma. Mas como sabemos em Apocalipse 13, verso 3, o papado é uma instituição global que está se recuperando de uma ferida mortal. Em 1798, sabemos na profecia de Apocalipse 13, de 11 a 18, que ele ganhará seu poder global por meio de uma união com o protestantismo apóstata e os Estados Unidos da América. E também sabemos que no fim dos tempos, antes da volta de Jesus, o papado imporá um regime global de coerção mais sinistro do que qualquer coisa vista na história da humanidade. Ainda mais terrível do que a temida Inquisição, isso ocorrerá em nível global. E muitas vezes nos perguntamos, eu me pergunto como missionário, como o Evangelho chegará ao mundo todo e o fim virá quando mais de 40% do planeta hoje não ouviu o nome de Jesus? Como isso vai acontecer? Então percebo que quando o papado impõe seus pontos de vista no planeta Terra, e a santidade do domingo for imposta à humanidade, automaticamente o mundo inteiro saberá sobre o sábado. Porque o papado estará tentando eliminar em todos os países aqueles que não guardam o domingo. E assim como na pandemia, o mundo inteiro sabia sobre aqueles que se recusavam a ser vacinados porque o governo tinha que obrigar. Não haveria necessidade de obrigação se as pessoas não se recusassem a tomar vacinas. Portanto, por ser uma obrigatoriedade, todo mundo ouviu que algumas pessoas optam por não tomar a vacina. E aí vem a pergunta, por que não tomar a vacina? Portanto, o próprio fato de haver mandatos globais no fim dos tempos significa que a questão do sábado e da salvação por meio da fé em Jesus estará na vanguarda de toda a discussão global, sem que nós mesmos tenhamos causado isso. O próprio fato de haver mandatos obriga todos do planeta Terra a decidir qual é a sua posição em relação a esses mandatos.
E o que aconteceu nos últimos 3 anos foi que a sociedade se dividiu exatamente assim sobre as questões desses mandatos, não foi? Não estamos aqui essa noite para fazer uma autópsia sobre a nossa posição em relação a essas questões. Isso já foi feito. Já entrou para a história. O fato é que, quando os governos impõem mandatos, todos têm que escolher qual é a sua posição. Todos sabem qual é a posição de seus familiares. Todo mundo sabe qual é a posição de seus colegas de trabalho. Qual a posição das pessoas na comunidade local. Portanto, o mundo inteiro terá que tomar uma decisão a favor ou contra a lei de Deus ou a lei dos homens. É tipo, vamos com tudo. Eles forçam a questão, como nada mais faz. Aqueles que aceitarem a autoridade do poder católico romano do anticristo receberão a marca da besta em suas testas ou em suas mãos. Isso está na segunda metade de Apocalipse 13. Alguns serão convencidos e outros aceitarão porque serão coagidos a isso. Como foi com os mandatos do Covid? Aqueles que desejarem viver sob a autoridade de Deus receberão o selo de Deus, que é a habitação do Espírito Santo, por meio de um coração convertido que se deleita em guardar os mandamentos de Deus, inclusive o 4º mandamento. Apesar dos mandatos de falsa adoração da União Global do fim dos tempos do Papado e dos Estados Unidos. E se vocês não acham que temos governadores, senadores e políticos nacionais que anseiam pelo poder autocrático e dominador sobre seus cidadãos, então você não esteve acordado nos últimos 3 anos. Cada prefeito local descobriu que, ao se opor a uma emergência de Covid, eles poderiam fazer quase tudo com a população local e ninguém questionaria. E quanto mais mesquinho fosse o funcionário, maior seria o domínio de poder que ele queria exercer. Muito disso não fazia o menor sentido. Mas vemos nos governos de todo o mundo atualmente quase um anseio por uma emergência que lhes dê poderes emergenciais sobre seus cidadãos. Acabamos de passar por isso. E vai acontecer novamente. Minha esposa diz que eu animo as pessoas e eu espero que vocês fiquem animados essa tarde. Porque as boas notícias no sermão dessa manhã foram que o Filho do Homem está voltando e ele está vindo para reunir seus eleitos dos 4 cantos da terra e dos 4 ventos do céu. Portanto, Jesus está voltando e, para concluir, quero apenas dizer algumas coisas. Primeiro, eu quero incentivá-lo a posicionar sua vida de forma que os poderes corruptos deste mundo tenham o mínimo possível de pontos de pressão sobre você. Pergunte a si mesmo se há algum Deus em sua vida que se interponha entre você e o Deus verdadeiro. Você concordaria com os mandatos do futuro para manter sua carreira? Se sim, você precisa mudar de carreira. Se acha que vai concordar com os mandatos no futuro para manter sua licença, então mude de trabalho. Se acha que vai ter problemas com a hipoteca, então reduza o tamanho de sua casa e viva em uma casa quitada. Se acha que vai concordar com as exigências do futuro e quer manter seu emprego numa corporação, talvez seja a hora de voltarmos a trabalhar no comércio e ensinar os jovens a carpintaria, a eletricidade e o gesso cartonado. São profissões honrosas que usam as mãos e dão liberdade de consciência, o que não existe na América corporativa. Portanto, é hora de começar a pensar sobre como podemos nos posicionar melhor no futuro. Os poderes corruptos deste mundo devem ter o menor número possível de pontos de pressão sobre você. Prepare-se espiritual, emocional e financeiramente. Os primeiros a serem perseguidos são os pastores. Portanto, você tem presbíteros que lideram a igreja. Então louve ao Senhor, porque quando eles forem levados, quem vai liderar a igreja? Estamos treinando nosso povo para liderar pequenos grupos. Estamos treinando nosso povo para liderar estudos bíblicos e obter decisões para Cristo. Nossos membros conhecem os ensinamentos fundamentais das Escrituras. Com o passar do tempo, cada vez mais membros simplesmente não sabem quais são as nossas crenças fundamentais. Não saberiam falar quase nada além do sábado e de um junta-panelas. Essa é a verdade. Você consegue dar um estudo bíblico sobre o estado dos mortos? Ou um estudo bíblico sobre o que a Bíblia ensina sobre a vinda de Jesus? Se não, louvado seja o Senhor, você está aqui hoje e é hora de ir para casa, desligar as mídias sociais e começar a estudar as Escrituras como nunca antes. Porque teremos que dar uma resposta pela nossa fé.
E as perguntas que virão para você provavelmente serão de ex-adventistas, ex-protestantes, que sabem exatamente como os adventistas pensam, e vão prendê-lo com seu próprio pensamento. Deixe-me dar um exemplo. Eu estava em uma igreja católica há uns 10 ou 12 anos atrás. Eu entrei e havia um livro sobre tipo e antítipo na teologia católica. Eu não sabia que os católicos tinham tipo e antítipo na teologia católica. Eu li o primeiro capítulo e era de um ex-pastor luterano. Eu acho que agora se tornou um padre católico. E ele disse que Salomão é o filho de Davi. Vocês concordam comigo? Sim. Salomão era filho de Davi, literalmente e biologicamente. E quando Salomão foi entronizado em seu trono em 2 Reis 2, eu acho, ele fez um trono para Batseba, sua mãe, para sentar-se à sua direita. Lembram disso? Isso é um tipo que aponta para o antítipo celestial, onde Jesus faz um trono para Maria ao lado de seu trono no céu. Ele usou o processo de tipo e antítipo para chegar à teologia católica. E é incrível que eles estejam usando esse tipo de abordagem. Mas a questão é que você precisa se preparar para dar uma resposta para sua fé e não confiar em um manual ou um livro com 28 fundamentos ou nos pregadores da sua igreja. Precisamos conhecer as Escrituras por nós mesmos. O meu marido sabe, a minha esposa sabe. Eu preciso saber no que acredito, por que acredito e como demonstro isso nas Escrituras. Portanto, eu quero incentivá-los a fazer disso uma prioridade na sua vida. Conheçam suas Bíblias. Conheça a sua Bíblia. Invista na obra do Evangelho enquanto tem liberdade para fazer. O nosso dólar está morrendo e daqui a algumas semanas eu estarei pregando na vila de Barron Springs. Eu vou falar sobre a morte do dólar. O que isso tem a ver com a liberdade religiosa? Acho que o título será Dinheiro, 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 mas vamos ver como ficará no final da edição. Mas quando entrarmos nos CBDCs, quando o dólar morrer, faremos a transição para o dólar digital. Estaremos basicamente numa masmorra digital. Vai ser uma moeda programável. O governo vai poder dizer você não pode gastar com arma, munição ou grande conflito. Ok, estou usando isso apenas como simples exemplos. Os texanos estão insatisfeitos com os 2 últimos adventistas da lista. Haverá moedas programáveis, em que você não poderá gastar em nada que não seja o que o governo determinar, e o que ele determinar nem sempre é do seu interesse. Por exemplo, os vale-alimentação lançados há muitos anos não podiam ser gastos em vegetais orgânicos, mas só em biscoitos e Coca-Cola. Isso são os cupons de alimento. Você não tem interesse em comer Twinkies e Coca-Cola, mas é nisso que você pode gastar seus cupons, não em vegetais orgânicos. Portanto, invista na obra do Evangelho. Sabe o ministério do último dia que você mencionou de manhã, irmão? Se o Espírito Santo movê-lo, comece a apoiar o ministério dos últimos dias. Se o Espírito Santo mover você a apoiar a obra missionária na África Central, por favor, apoie o projeto do Chad na África Central. Torne-se um apoiador do Adventist Frontier Missions. Mas invista na obra do Evangelho enquanto você pode. E se você não puder fazer mais nada por meio da literatura, pois chegará um dia em que seremos banidos da mídia social, e a única forma de evangelizar será por meio da palavra impressa. Você pode distribuir literatura. O Google, o Facebook e a Apple não poderão fazer nada a respeito. Então invista em literatura e distribua. Construa relacionamentos de confiança entre seus irmãos. Ainda faltou uma coisa aqui. Na última pandemia, tivemos que escolher em quem confiar, não foi? Pergunte-se em quem eu confio. A quem pedir conselhos? Se eu tomar um medicamento que o governo não quer que eu tome, onde eu posso obtê-lo e confiar que não vão me entregar ao governo? Ou eu estou disposto a dar um determinado medicamento a outra pessoa, e eu não tenho certeza se é legal fazer isso, e confiar que eles não vão me entregar. Isso pode salvar a vida da pessoa, mas eu posso ter muitos problemas por isso. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, em quem você confia? Então, se você olhar para essa congregação, todos se conhecem de vista, mas você sabe como vive cada um. Vocês sabem quais são as lutas pelas quais todos passam. Vocês sabem pelo que eles precisam de orações. E estamos orando uns pelos outros. Não nos reunimos apenas nos sábados. Temos comunhão durante a semana também. Eu quero incentivá-los a começar a conhecer e amar seus irmãos e irmãs como nunca antes. Porque na crise final, essa igreja será fechada, a conferência será fechada. E será você e alguns poucos crentes aqui
que terão o entendimento da igreja e do corpo de Cristo. E precisamos saber em quem confiar. E saber quem não vai entregar você. E você precisa saber quem estará sempre ao seu lado. Eu posso estar parecendo apocalíptico em minha fala, mas eu vivi por muitos anos durante o colapso da União Soviética. Eu vi a realidade dos cristãos que viviam sob a perseguição da KGB, ou KGB, como eles a chamavam por lá. E quando a igreja está sendo perseguida pela polícia secreta, é muito difícil a igreja sobreviver a menos que haja confiança e amor entre os irmãos. Portanto, ame seus irmãos e suas irmãs. Comece a confiar neles. Visite-os em suas casas. Inicie pequenos grupos de oração. Saiba o que está acontecendo com eles. Orem uns pelos outros. Peça oração pelo que você precisa e construa relacionamentos de confiança. Porque antes de Jesus voltar, a conferência geral, a divisão, a união não significarão nada. Nada. Será só você e alguns crentes em Fort Worth. Portanto, comece a construir você mesmo esses relacionamentos de confiança em nível local. E, finalmente, mais uma vez, caso você esteja realmente deprimido, eu espero que não esteja. Escolha esperança e fé todas as manhãs. A bendita esperança é que Jesus está voltando. Ele está vindo pelos seus. Ele conhece os seus. Ele sabe que os seus estão espalhados pelos 4 cantos da terra e pelos 4 ventos do céu, o que significa que os seus pertencem a todas as nações, tribos, línguas e povos. E você pode estar nesse grupo hoje. E se você sabe que Jesus está vindo para você, não se preocupe com o que os governos podem fazer com você hoje. Então escolha esperança e fé todas as manhãs, e quando o coração dos homens estiver falhando por medo, foi lido isso essa manhã, por medo do que está por vir sobre o mundo, e muitas pessoas estão aterrorizadas com o que acham que está acontecendo com o nosso mundo, e esse medo está conduzindo grande parte da agenda da mudança climática. Quando o coração das pessoas está falhando por medo, temos que ser pessoas de esperança. Porque sabemos que um dia haverá novos céus e nova terra, e toda lágrima será enxugada e o mar entregará seus mortos e a morte, a doença e o sofrimento não existirão mais. E Deus habitará com seu povo e nós habitaremos com ele. E quando você souber o final da história, você pode cruzar o meio da história. Mas se você não souber o final da história, a história vai sobrecarregar você. Portanto, mantenha os seus olhos no prêmio, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Esse é o seu foco diário e independente do que o mundo fizer com você hoje, você sabe que tem um lar no céu. E lá andaremos nas ruas de ouro, onde todo esse sofrimento anterior pelo qual passamos hoje não existirá mais. Portanto, escolham a fé e a esperança todas as manhãs. Eu gostaria de encerrar essa sessão, pois eu acho que eu já falei mais de 1 hora. E eu espero que tenha sido educativo e informativo. E seja apenas um lembrete para todos nós, de que não estamos voltando aos negócios como sempre. Que o nosso assunto, como Jesus no templo, deve ser os assuntos do nosso Pai, que é a construção do reino de Deus. Porque a única coisa que durará de toda a nossa obra hoje, nossas almas para a eternidade. Se você construir prédios, eles serão queimados quando Jesus voltar. Se você curar doentes, louvado seja o Senhor, eles ainda morrerão. Se você educar as pessoas, elas morrerão. Eu pareço realmente deprimente. A única coisa que resta são as nossas almas para a eternidade. Trabalhar por uma recompensa eterna. Trabalhar por um preço eterno. Que Ele os abençoe e os guie. Que Ele os guarde e os conduza, enquanto vocês brilham por Jesus aqui. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Pai Celestial, te agradecemos pelo privilégio e pela alegria que tivemos de compartilhar esses pensamentos hoje durante essas horas de sábado. Pai, te agradeço pelo companheirismo que tivemos. Te agradeço por termos meditado em Tua palavra. E, Senhor, ao entrarmos em uma nova semana, não sabemos o que ela nos reserva. Estamos apenas gratos por termos conseguido passar por essa última semana, Senhor. E nessa próxima semana, Pai, eu peço que seja o que for que ela nos traga, o Senhor nos dê a graça, a coragem e a força para passar por isso. Pai, nos dê sabedoria para perceber Sua vontade. Nos dê a graça de aceitar Tua vontade. E nos dê a coragem de seguir Tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.